que você boceja? Qual a finalidade original dos arrepios? Quantos cheiros diferentes o seu nariz consegue detectar? Vamos descobrir tudo! O coração não está do lado esquerdo. Ele fica bem no meio do seu peito, entre os dois pulmões, e inclina-se ligeiramente para a esquerda. Quando acordar, você terá esquecido 50% do seu último sonho. Após 10 minutos, não se lembrará de 90% dele. Se você acha que seus soluços duram demais, um homem não conseguiu pará-los por 68 anos seguidos. Quando você cora, não são apenas as suas bochechas que ficam vermelhas, mas também o revestimento do seu estômago. Enquanto compartilho este fato com você, cerca de 50 mil células em seu corpo serão renovadas. O seu cabelo ajuda o meio ambiente porque absorve o ozônio. Quando você completar 60 anos, terá perdido quase metade das suas papilas gustativas. É por isso que a maioria das pessoas idosas não percebe um sabor incomum ou amargo. Você queima calorias quando está apenas respirando, vendo TV e... aqui vem a melhor parte, dormindo. Um adulto tem 206 ossos, metade deles nas mãos e nos pés. O cabelo feminino é 2 vezes mais macio que o masculino. O masculino é 2 vezes maior em diâmetro. Um ser humano tem, em média, 120 mil fios de cabelo na cabeça. Os loiros têm muito mais do que isso, pois seus cabelos são mais finos e, portanto, pode caber mais no couro cabeludo. Você pode viver bem sem seu apêndice, estômago, sem um rim ou um pulmão. Ei, eu trabalho bem com meio cérebro. Cerca de 20% de todo o oxigênio do seu corpo vai para o cérebro. A sua saliva tem o superpoder de protegê-lo contra infecções. Você não pisca para manter os olhos úmidos. O processo é como uma microsoneca e uma maneira de afiar a sua atenção. Você compartilha 14 mil ou 70% de todos os seus genes com o minúsculo animal Enteropneusta. Leva apenas 5 centésimos de segundo para você reconhecer um som. Isso é 10 vezes mais rápido do que piscar. Não há músculos nos dedos, apenas tendões e ossos. Os dedos dobram graças a articulações nas palmas das mãos e no meio do antebraço. Você pode detectar cerca de 1 trilhão de cheiros. Isso faz com que o seu olfato seja 100 vezes mais desenvolvido que o seu paladar. Você pode não ver isso, a menos que use uma câmera supersensível, mas na verdade, você é bioluminescente. Sua testa, pescoço e bochechas brilham mais. Flocos de milho têm mais genes do que você. São 32 mil contra 20 mil. Os dentes do siso são inúteis. Eles são uma lembrança de seus antepassados que viveram centenas de milhares de anos atrás e os usavam para mastigar alimentos ásperos como folhas, raízes e carnes. A língua é o único músculo que não se conecta aos ossos nas 2 extremidades. Ela está conectada apenas ao seu pescoço de um lado. O queixo é único para os seres humanos. Até nossos primos genéticos, os gorilas e os chimpanzés, não o têm. Seus polegares têm a própria pulsação porque existem grandes artérias dentro deles. É por isso que você não consegue sentir a pulsação no pescoço com o polegar. Pessoas destras normalmente mastigam no lado direito. Os canhotos optam pelo esquerdo. Faz sentido. A maior parte do ar que entra no seu nariz passa apenas por uma narina de cada vez. Elas se revezam e mudam a cada poucas horas para fornecer um serviço ininterrupto. Seus órgãos internos não são simétricos. Se alguém desenrolasse o DNA humano, seria o suficiente para construir um trilho da Terra até o Sol e voltar mais de 300 vezes. Os seres humanos têm uma visão 3D do mundo, porque os 2 olhos olham para as coisas de um ângulo ligeiramente diferente. O cérebro junta essas 2 imagens em uma fração de segundo. Os seus músculos se contraem principalmente por causa do estresse, muita cafeína ou uma dieta ruim. Então relaxe e coma frutas e vegetais para impedir isso. Seu cérebro possui um termostato interno que controla a temperatura do seu corpo. Se os cientistas aprenderem a controlar esse termostato, poderão travar vários problemas de saúde. Os seus dentes são tão fortes quanto os de um tubarão. Eles são feitos de um mineral mais macio, mas o revestimento é praticamente dos mesmos cristais e proteínas minerais. Você tem o mesmo número de vértebras no pescoço que uma girafa, 7.
Os ossos do pescoço delas são muito mais longos. Arrepios serviam para ajudar os humanos a assustar predadores. Os pelos em pé em uma extremidade os faziam parecer maiores. É praticamente impossível destruir um cabelo humano. Água, frio e corrosão não podem fazer nada. O único caminho a seguir é atear fogo. Mas não faça isso enquanto ele estiver preso à sua cabeça. Péssima ideia! O lado esquerdo do cérebro é responsável pelo lado direito do seu corpo e o direito do cérebro controla o esquerdo do seu corpo. Está claro? Os seres humanos podem criar até 7.000 expressões faciais diferentes. Algumas são universais e outras significam coisas opostas em diferentes culturas. Os seres humanos, assim como tudo mais no planeta e em todo o universo, são 97% constituídos por átomos feitos do pó de estrelas explodidas. Se por algum motivo você colocasse todos os seres humanos na Terra em um cubo, isso daria cerca de 800 metros por lado. Imagine os metros de sorrisos! Em média, são necessários 7 minutos para adormecer. Contudo, existem algumas técnicas para acelerar esse processo para 120 segundos. Cheirar maçã verde ou banana verde antes de uma refeição é uma das maneiras de perder peso. Seu odor neutro acalma o apetite e você acaba não comendo demais. A espécie humana é a única capaz de desenhar linhas retas ou círculos perfeitos. Cerca de 1% das pessoas conseguem enxergar ultravioleta. Elas nascem sem uma lente especial no olho que protege a retina dos raios UV. O famoso pintor impressionista Claude Monet, por exemplo, pertencia a esse 1%. Seus ossos param de crescer com a puberdade, mas seus ouvidos e nariz nunca. Você não sentiria nenhum sabor sem saliva na boca. Os produtos químicos alimentares se dissolvem nela e só então suas papilas gustativas podem fazer o trabalho delas na detecção do sabor. Quando você dorme em um novo lugar, metade do seu cérebro permanece acordada. Graças a isso, você poderá se levantar rapidamente se precisar se proteger de algo ou alguém. Seu cabelo pode detectar aromas. Os folículos têm os mesmos receptores que as passagens nasais. O sândalo pode ativá-los e fazer o cabelo crescer mais rápido. O revestimento da boca humana é um autocurador natural. É por isso que as gengivas se recuperam mais rápido do que qualquer outra parte da pele. Bocejar não ajuda a ficar acordado. Isso esfria seu cérebro para acelerar o sono. Quando alguém faz dieta demais, as células cerebrais começam a se devorar tentando produzir energia para salvar o cérebro. Como resultado, uma pessoa sente ainda mais fome. A sua coluna tem uma ótima memória. Ela lembra a postura, por isso pode ser difícil alterá-la para melhor. Não é possível respirar e engolir ao mesmo tempo. Quando você está respirando, o tubo que leva ao seu estômago se fecha. Quando engole, o acesso aos pulmões é temporariamente fechado. Seu batimento cardíaco muda e se adapta à música que você está ouvindo. Ritmos mais rápidos tornam a batida mais rápida. A capacidade de corar é única para os seres humanos. Isso acontece por causa da adrenalina. Suas glândulas lacrimais nunca param de funcionar, mesmo quando você está dormindo. Mas como suas pálpebras estão fechadas, a gordura se acumula nas lágrimas e seca, formando crostas que você encontra ao acordar. Quase 12% das mulheres têm 4 tipos de cones próximos à retina, em vez do padrão de 3. Isso lhes dá supervisão. Elas podem ver 100 milhões de cores e não 1 milhão como as outras pessoas. As mulheres piscam com mais frequência e mais rapidamente que os homens. São 19 contra 11 piscadas por minuto. À medida que envelhecem, elas piscam mais. As mulheres são tão boas em detectar aromas que podem até dizer quando o parceiro está estressado ao cheirar a camisa dele. O som que seu estômago faz quando você está com fome tem um nome científico. É chamado de borborigmo. Para dar apenas um passo, você ativa 200 músculos. Eles funcionam muito porque você executa 10.000 passos por dia em média. Você não consegue espirrar enquanto dorme, porque as células nervosas do nariz que ativam o espirro também estão dormindo. Você também não pode sentir cheiros enquanto dorme. A sua memória de longo prazo pode armazenar tanta informação quanto a internet inteira, ou cerca de 1 petabyte. Os neurônios no cérebro humano viajam a uma velocidade de 240 km por hora, transmitindo informações. A energia deles seria suficiente para acender uma lâmpada de baixa potência.
Existem células imunológicas em todos os tecidos do corpo humano. Elas ficam estáveis ou se movem para fazer seu trabalho. A maneira como o seu espirro soa depende do tamanho do seu nariz. Quanto maior ele for, maior o espirro, porque mais ar pode entrar e sair. Os seus ouvidos são tão sensíveis que você é capaz de ouvir moléculas. É assim que pode distinguir a água fria da água fervente com os olhos fechados. Os seres humanos são capazes de usar a ecolocalização, como os morcegos e golfinhos. Com algum treinamento, você pode encontrar o seu caminho na escuridão completa, analisando os arredores por sons refletindo objetos. O seu olho tem mais de 2 milhões de partes funcionais e 1 milhão de fibras nervosas o conectam ao cérebro. Como todas as partes trabalham juntas, elas processam cerca de 36 mil bits de informação por hora. 10 mil anos atrás, eu não estava por lá, todo mundo tinha apenas uma cor de olho, marrom. Então, a primeira pessoa de olhos azuis nasceu como resultado de uma mutação genética. Você nunca espirra com os olhos abertos. Antes, feche as pálpebras automaticamente para proteger os olhos de todas aquelas coisas desagradáveis que saltam do nariz. Você não possui receptores gustativos apenas na língua, mas também no estômago, no pâncreas e em outras partes do sistema digestivo, nos pulmões e no cérebro. Um adulto é composto por 7 octilhões de átomos. São 27 zeros. Pode contar. Vou esperar? Tudo bem. Como comparação, existem apenas 300 bilhões de estrelas em nossa galáxia. Seus dedos ficam enrugados após um banho para dar uma melhor aderência às coisas cobertas de água. Isso funciona como as ranhuras dos pneus de carro. Você vê seu nariz fisicamente, mas o cérebro escolhe ignorá-lo. Caso contrário, isso atrapalharia sua visão e, além disso, ficaria fora de foco de qualquer maneira. Uma pessoa tem em média 4 sonhos por noite, ou 1.460 por ano. Todos os estranhos dos seus sonhos são pessoas reais que você conheceu em algum momento da vida real, mas simplesmente não se lembra delas. O suor humano não cheira mal. As bactérias que se reproduzem nele é que são as culpadas. Ufa! A maioria das pessoas tem 24 costelas em 12 pares. Cerca de 1 em cada 20 pessoas tem uma costela extra ou mais. Elas podem estar em um ou ambos os lados, entre a base do pescoço e a clavícula. Ao contrário de outras células, os neurônios não podem se regenerar. O cérebro humano é composto de 80% de água, e ele precisa dela para funcionar sem problemas. Portanto, beba bastante líquido todos os dias. A única parte do seu corpo que não pode se reparar sozinha é o seu dente. Até seu cérebro pode substituir algumas partes por cicatrizes. O seu estômago pode armazenar pouco mais de 200 gramas de comida por vez, a menos que você seja um comedor competitivo. Então se prepare, estômago. Lá vai! Não importa o quanto tente, você não pode fazer cócegas em si mesmo. Seu cérebro sabe antes do seu plano e se prepara para isso. O número exato é diferente de pessoa para pessoa, mas seu coração bate em média 100 mil vezes por dia. Quando seus pulmões estão saudáveis, eles são rosados. Se estão ficando pretos, você definitivamente deve mudar seu estilo de vida. Cerca de 12% das pessoas não conseguem sonhar em cores. Isso costumava ser mais comum antes que a TV colorida fosse inventada. O ácido do seu estômago é forte o suficiente para dissolver uma lâmina de barbear. Mas, por favor, não engula uma. O corpo humano tem mais de 600 músculos. Eles não estão apenas nos seus braços e nas pernas, mas também no coração, para mantê-lo batendo, e em seu sistema digestivo. Seu músculo mais forte está na mandíbula, e o mais fraco fica no centro da orelha. Toda a comida que você provavelmente comerá em sua vida é tão pesada quanto 12 hipopótamos. Eu já fiz algumas refeições assim. Seu cérebro terá problemas para manter memórias de longo prazo ao longo do tempo. Ele precisa abrir espaço para novas recordações, mas não pode simplesmente apagar as antigas. A sua pele é a casa de 1000 espécies de bactérias. Ao mesmo tempo, ela protege o resto do seu corpo contra bactérias. Os ossos humanos são 5 vezes mais fortes que o aço da mesma largura, mais frágeis ao mesmo tempo. As unhas das mãos crescem de 2 a 3 vezes mais rápido que as dos pés. Elas se renovam completamente a cada 6 meses, enquanto as dos pés levam cerca de 1 ano para fazer isso.
O seu nariz é um filtro de ar, umidificador e controlador de temperatura embutidos. Quando você respira pela boca, o ar que entra no organismo é mais frio e seco. Você não pode ver as suas papilas gustativas a olho nu. As coisas que enxerga na sua língua são chamadas de papilae, que ficam sobre as papilas gustativas. Você tem cerca de 500 mil glândulas sudoríparas nos pés. Esta fábrica de suor produz cerca de 500 mililitros do produto por dia. O osso mais longo de um corpo adulto é o fêmur. O mais curto é encontrado no ouvido e até um grão de arroz é maior do que ele. Os homens normalmente têm dedos anelares mais longos que os indicadores. E com as mulheres é exatamente o oposto. Algumas pessoas têm onfalofobia, ou medo do umbigo. Em sua forma mais branda, se assustam de tocar o próprio umbigo. Outras nem conseguem ver fotos dessa parte do corpo. Você passará um terço da sua vida inteira dormindo, cerca de 6 anos comendo e 5 anos esperando nas filas. Você tem a pele mais grossa nos pés e a camada mais fina nas pálpebras. A cada 30 dias, recebe uma nova camada superior de pele. Algumas pessoas podem ver cores em sons, sabores e até em números e dias da semana. Vincent van Gogh, Franz Liszt, Billy Joel e Pharrell Williams estão todos na lista de pessoas famosas com esse superpoder. Você faz em média 20 mil respirações por dia. Um ser humano tem em média cerca de 250 pelos em cada uma das sobrancelhas. Eles se renovam a cada 4 meses. Você não gosta do som da sua própria voz em uma gravação porque é sempre diferente de como ela lhe soa. Além disso, você não tem controle sobre isso, o que o deixa desconfortável. Você pisca cerca de 12 mil vezes por dia. Isso significa 4 milhões e 200 mil vezes por ano. Não pisque! Um ser humano pode sobreviver e se sentir bem com apenas um rim, porque cada um deles tem 1,5 milhão de unidades de trabalho chamadas néfrons. Na realidade, você precisa apenas de 300 mil néfrons. Existe um enorme buraco entre os ossos do quadril. Trata-se de um espaço circular entre 2 cavidades. O tom da sua pele depende da quantidade de melanina que suas células produzem. Suas papilas gustativas não ficam bem por um tempo depois de você escovar os dentes. Os produtos químicos da pasta de dentes aumentam sua capacidade de sentir gostos amargos, mas diminui para os doces. Existem muitos estilos diferentes de espirros. Você herdou o seu dos seus pais. Além disso, a maneira como espirra em público é diferente daquela como espirra quando ninguém consegue ouvi-lo. Existem 14 formas básicas de nariz humano. Entre as mais populares estão o nariz arrebitado, núbio, côncavo, grego, romano e adunco. Você pode encontrar todos eles em obras de arte de diferentes períodos. Se você se sentar curvado e olhar para baixo, é mais provável que tenha lembranças ruins. Sente-se reto e olhe para cima, e boas lembranças virão à sua mente. O muco ajuda os tecidos importantes a permanecerem úmidos e mantém você saudável. Ele capta os vírus nas vias aéreas e elimina a sujeira. Seu fígado é o único órgão interno essencial que tem o superpoder de se regenerar completamente. Quando alguém doa mais da metade dele, o órgão volta ao tamanho original em cerca de 2 semanas. A boca humana é o lar de mais de 700 tipos diferentes de bactérias. Há mais delas lá do que pessoas em todo o planeta. Uma boa razão para escovar os dentes. A sua pele é o maior órgão do corpo e compõe cerca de 15% do seu peso total. Mesmo quando você não está fazendo nada, seu coração está trabalhando 2 vezes mais que os músculos das pernas de um velocista em ação. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.